Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, sejam bem-vindos ao canal Eu Tô de Make. No vídeo de hoje vou fazer uma resenha da paleta Glam To Go da Nadia Tambasco com Oceane. Quando eu vi essa paleta no Instagram da Oceane, eu fiquei apaixonada pela embalagem e também pelas cores. Ela vem com essa capinha e ela é toda dourada, muito linda essa embalagem, fiquei apaixonada. Ela é muito luxuosa. Vou abrir aqui para vocês. As cores são bem versáteis. Dá pra fazer uma maquiagem bem básica e também uma maquiagem de festa, uma maquiagem mais chique e luxuosa. Ela tem um tom mate, 3 tons cintilantes e 2 tons glossy. Os tons glosses nós temos um marrom e um preto. Eu estava há um tempo em busca de uma paleta que tivesse um tom preto. Então quando eu vi essa paleta eu fiquei louca querendo, pois eu amo tons básicos, tons neutros. Pois dá pra fazer várias makes pro dia a dia e também para festas. Vou mostrar pra vocês os swatches de todas as cores. A paleta Glam To Go é perfeita para criar um olhar sofisticado e marcante. A paleta vem protegida com esta capinha cartonada, a embalagem é de metal e a proteção é perfeita para ela não arranhar. As sombras são protegidas por este plástico para não sujar o espelho e as sombras glossy vêm com uma proteção extra. Ela possui 3 cores cintilantes, 2 glossy e uma mate. As sombras glossy têm textura cremosa. A lilac cristal é um prata meio lilás, a rose ruby é um tom rosado com brilhinhos rosa, a topaz é um marrom claro e quente, a precious é um dourado brilhante, a tiger eye é um marrom escuro frio e a onyx é um preto bem pigmentado. As sombras cintilantes são bem brilhantes e todas as sombras são bem pigmentadas. A película transparente que protege as 2 sombras glossy são importantes para garantir a integridade e a durabilidade do produto. Por isso não deve ser jogado fora para evitar o ressecamento das sombras glossy. Hoje eu vou fazer 3 looks, ou seja, 3 opções de makes com essa paleta, tanto para o dia a dia como também para a noite. O tamanho dessa paleta é perfeito, ótimo para levar na bolsa, ela também vem com espelho, que é ótimo, pois dá pra gente se maquiar em qualquer lugar. Eu gostei muito dos tons cremosos, que vai dar pra fazer delineado, e vamos ver se eles são fáceis de esfumar. Já apliquei base e corretivo na minha pálpebra e também selei com pó. Vou aplicar um pouco de corretivo para anular a cor da minha pálpebra. Vou selar com um pouco de pó banana. Vamos começar. A primeira opção que eu quero fazer é um olho preto esfumado. Primeiro eu vou aplicar em toda a pálpebra um marrom escuro. Vou usar um pincel médio. Ele é bem pigmentado. Vou aplicar um pouquinho com o dedo e depois eu vou esfumando. A pigmentação dele é ótima. Espalha muito fácil. Olha, eu pensei que ia manchar, mas não, ele vai esfumando. Conforme eu vou espalhando, ele vai esfumando mais fácil ainda. Vou dando um pouquinho de batidinhas. Vou subindo aqui na minha pálpebra para essa sombra aparecer. Vou dar mais uma reforçada aqui na pálpebra móvel. E vou esfumando. Agora eu vou vir com esse marrom médio e vou esfumar as bordinhas. Vou usar um pincel pequeno. Com a mão bem leve eu vou esfumando. Pego aqui na pontinha do pincel e vou esfumando bem de leve. Essa sombra mate também esfuma bastante, esfuma bem fácil. Agora eu vou vir com a sombra preta, vou usar um pincel pequenininho. Vou aplicando também em toda a minha pálpebra e subindo de leve, não subo muito. Passar um pouquinho aqui com o dedo, ele fica mais pigmentado com o dedo. Gente, ele é muito pigmentado. Amei! Agora eu vou voltar com o pincel médio, vou pegar mais um pouco do marrom escuro e esfumar aqui as bordinhas. Volto aqui no marrom claro e dou mais uma esfumada bem aqui nas bordinhas, para não deixar marcado.
Volto com o preto, dou uma reforçada. Eu achei que ele demora um pouquinho para secar as sombras glossy. Eu selaria esse tom preto glossy com uma sombra preta mate. Mas como não tem na paleta, eu não vou usar uma sombra preta de outra paleta, pois eu quero fazer a maquiagem somente usando a paleta Glam to Go. Demora para secar, eu acho que ela nem seca, dando uma ajeitada aqui, senão ela acaba acumulando na minha pálpebra móvel. Cuidado também para não borrar. Se essa paleta tivesse um tom preto e um marrom escuro mate, ela seria mais perfeita ainda do que ela é, pois seria ótimo para selar esse preto e também o marrom. Como os meus olhos são oleosos, acho que ela não vai segurar a sombra glossy. Vou dar um acabamento com corretivo. Passo um pouquinho assim e venho aqui demarcando com o pincel. E dou batidinhas com a esponjinha. Vou mostrar aqui pra vocês como ela vai abrindo. Com certeza essa sombra precisa ser selada. Agora eu vou fazer a parte de baixo desse olho. Vou começar aqui com o tom de preto. Acho que ele vai ser ótimo para usar na linha d'água. Vou usar um pincel chanfrado pequenininho para passar na linha d'água. Ficou super pretinho na linha d'água. Agora eu vou vir com o marrom escuro e vou esfumando esse preto. Agora eu vou vir com o marrom clarinho e também dou mais uma esfumada aqui embaixo. Deu uma marcada aqui embaixo, preto. Conforme o tempo vai passando, ela vai abrindo mais. Então não tem jeito, vou ter que selar com uma sombra preta de outra paleta. Peguei aqui a sombra preta da paleta da Belly Angel e tô selando só na pálpebra móvel. Na parte de cima ela não sai, ela fica direitinho, é mais na pálpebra móvel mesmo. Agora vamos ver se a gente consegue fazer um delineado com a sombra preta. Peguei o pincel pequenininho. Consegui. Vamos ver se ele vai ficar no lugar também. Para finalizar esse olho, vou usar o tom Rosé Ruby. Vou aplicar aqui no início do meu olho, para dar um brilhinho. Puxo um pouquinho aqui para baixo. E também vou passar aqui abaixo da minha sobrancelha. Ele é meio translúcido. Olho pronto, apliquei a máscara de cílios. Eu gostei muito desse olho. A única coisa que eu não gostei foi que as sombras glosses não secam. Mesmo depois de eu selar, ela ainda está saindo. No outro olho, vou usar a sombra marrom escuro e vou selar com a sombra mate. E vou fazer uma pálpebra luz com a sombra lilac cristal. Desse lado eu não vou aplicar o corretivo antes, não vou preparar a pálpebra e nem selar, para ver como essas sombras glosses vão se comportar. Primeiro vou vir com o marrom glossy, um marrom escuro, no meu canto externo e também no meu canto interno. Vou aplicando e vou esfumando. A pigmentação é ótima, se ela secasse, seria perfeita. Agora eu vou vir com o marrom claro mate, por cima da sombra marrom, para selar essa sombra e vou também esfumando ao mesmo tempo. Vou esfumando bem aqui as bordinhas com um tom de marrom mais claro. De leve. Com o dedo mesmo na sombra lilac cristal. Esse tom é muito lindo. Vou aplicar aqui no meio da minha pálpebra, dando batidinhas. Ela é bem brilhosa. Dou uma subidinha. Peguei mais um pouquinho para dar uma intensificada aqui nesse brilho. Vou dar o acabamento aqui com o corretivo. Acho que eu gostei mais desse olho, hein? Nesse olho eu vou fazer um delineado marrom com a sombra glossy marrom escuro.
Abaixo dos olhos, vou vir com o marrom escuro. Vou aplicar o marrom escuro na linha d'água. Vou esfumar com o marrom mate abaixo dos olhos. Agora eu vou vir com a cor Rose Ruby, ficar aqui no cantinho dos meus olhos, no início. Dou uma descidinha e também uma subidinha aqui, e também abaixo das sobrancelhas. Apliquei a máscara de cílios e eu amei esse olho. Gostei muito desse delineado marrom com a sombra gloss. Agora eu quero fazer mais esse estilo de delineado marrom. E a sombra do lado do olho preto continua acumulando na pálpebra. Ela ficou bem falhada. Então, cheguei à conclusão que a gente não pode preparar a pálpebra antes de aplicar essas sombras gloss. Não pode aplicar um corretivo, pois o corretivo já é cremoso e depois a gente aplica a sombra cremosa por cima e vai acumular, vai ficar falhado. Já desse lado que eu não apliquei o corretivo antes da sombra gloss, ficou muito melhor. Retirei os dois looks e agora eu vou fazer um olho mais para o dia a dia, mais básico. Agora eu vou fazer ao contrário, vou aplicar primeiro a sombra mate e por cima eu vou aplicar a gloss. Vamos ver como ela vai se comportar. Primeiro eu vou vir com o marrom mais claro e depois com o marrom mais escuro. Primeiro eu venho com o marrom mais claro somente no canto externo, vou dando batidinhas e também esfumando para cima. Com um pincel pequenininho, vou pegar aqui a sombra marrom escuro, gloss, e vou reforçar aqui no meu canto externo, para escurecer aqui esse canto externo. Ela é bem pigmentada mesmo. E venho com outro pincel esfumando esse marrom. De qualquer forma, eu vou acabar passando, né, a sombra mate por cima da gloss, então não tem jeito. Para poder esfumar. Se quiser reforçar aqui o marrom escuro, volto com outro pincel e assim vou esfumando. Agora eu vou vir com a sombra Topaz, que é esse dourado muito lindo. Vou aplicar com os dedos. Vou aplicando aqui no início até o meio dos meus olhos. Também dou uma subidinha aqui para a sombra aparecer na minha pálpebra, pois eu tenho a pálpebra gordinha. Vou aplicar aqui um pouco com o pincel também, para ver como ela se comporta. Eu prefiro aplicar sombras cintilantes com os dedos, eu sinto que fica bem mais brilhante. Volto aqui com o pincel do marrom para dar uma esfumada na junção das duas sombras. Vou aplicar a sombra marrom na minha linha d'água. Vou dar uma esfumadinha com o marrom mate. E vou vir de novo com a sombra Rose Ruby. Vou aplicar aqui no início dos meus olhos e abaixo das sobrancelhas. Vou fazer um delineado fininho com a sombra gloss preta. Vou dar o acabamento aqui com o corretivo. Apliquei a máscara de cílios e esse foi o olho que eu mais gostei. Me conta nos comentários quais dos 3 looks que vocês mais gostaram. Finalizei o outro olho e gravei lá pro Instagram. Me segue lá no Insta, @eutodemake. E concluindo, eu gostei muito dessa paleta, pois dá pra fazer vários looks com ela. Desde um look bem básico até um look mais glam, mais glamouroso, tanto para festas como mais luxuoso. Dá para usar no dia a dia, fazendo um delineado marrom ou um delineado preto. O único ponto negativo é ela não ter as sombras mates no tom marrom e preto, pois os tons gloss não secam na pálpebra e se eu aplicar somente o tom gloss, ela vai acumular. Eu posso fazer outro teste aplicando somente a sombra gloss e não aplicando o corretivo antes na pálpebra. Amei os tons, as cintilantes são bem brilhantes. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Essa foi a minha primeira resenha de paleta de sombras. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Beijos e até a próxima!